vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntar a uma voz, voltados para mim. Ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. O estudo de segunda a sexta, né? Ao meio-dia. Nós estamos há algum tempo, desde o início da pandemia, com esse estudo da palavra de Deus para as nossas vidas. É um estudo em série. Nós já estudamos as igrejas do Apocalipse, já estudamos a fé do Novo Testamento, a contemporaneidade dessa fé, já estudamos sobre o fruto do Espírito. Então nós ao cristão versus a carne, o mundo e o diabo, e agora nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, uma série de estudos. Mas esse estudo tem por si um diferencial. Nós queremos estudar de uma forma teórica que se traduza em prática, porque muita gente está muito interessado na parte teórica, mas não está interessado muito na parte prática. Outros estão interessados na prática, mas não estão interessados na parte teórica. Querem fazer sem saber. Outros querem saber sem fazer. Alguns querem encher a cabeça para ficarem discutindo. Outros querem fazer. E aí fazer sem saber acaba fazendo errado. E como, seguindo o apóstolo Paulo, que em todas as suas cartas, que são teologia de ocasião, ou seja,
teologia usada para a necessidade, teologia aplicada à necessidade, ou chamada também de teologia de serviço, nós estamos tentando unir, como lá em Antioquia da Síria, diz que havia profetas e mestres, e ali aqueles homens conseguiam conviver e traduzir os dons do Espírito em obra missionária. Então hoje nós estamos tentando fazer essas duas coisas, assim como Paulo, que sempre fundamentava suas igrejas numa teologia saudável e depois aplicava essa teologia à prática cotidiana. Nós estamos procurando seguir esse exemplo. Então nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vimos que hoje, 8/9/20, 8/9/20, né? Terça-feira, 8/9/20, nós ontem conversamos sobre a questão da pessoalidade, que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós vimos que o Espírito Santo possui os atributos da personalidade. Então eu quero mandar um abraço a todos. Eu já vi aí tanta gente boa. Eu já vi meu irmão César, um abraço a ele e a família, meu irmão Tibúcio, o Ian, o Fabiano, né? Eu vi tanta gente boa aí já, juntinhos, né? Fabiano, Deus te abençoe. Irmão Kelly, Deus te abençoe. Amo vocês, amo cada um desses irmãos, né? Então nós vimos ontem a questão dos atributos da personalidade, que são intelecto, emoção e vontade, dita de um pouco mais acadêmico. Então, para quem não veio ontem, para quem não teve, ontem estava curtindo seu lazer, seu descanso, bem merecido. Para quem não esteve conosco ontem, nós estamos vendo a parte acadêmica. Primeiro a parte acadêmica. Depois da parte acadêmica, nós estamos aplicando essa parte sem fazer alegoria, certo? Mas com a aplicação conveniente, com a aplicação prática daquilo que foi ensinado de forma acadêmica. Então, a primeira parte dos textos que nós vamos explicar o mais acadêmico possível. Porque nós queremos trazer a academia para a prática e trazer a prática para a academia. Então ontem nós vimos que o Espírito Santo possui os três atributos da personalidade, que são intelecto, sensibilidade e volição. Numa linguagem menos prática, menos técnica: intelecto, capacidade para sentir, para saber, para conhecer; sensibilidade, emoção, capacidade de sentir, de afetar e ser afetado; e volição, vontade. Então ontem nós ficamos na parte de que o Espírito Santo é um ser intelectual. Aí nós vimos que o Espírito Santo conhece, perscruta, sonda, e isso está no presente contínuo, certo? Porque todo verbo grego, a ideia principal dele não é a de tempo, mas é de qualidade da ação. Então existe a ação linear. Então não se espante se nós começarmos assim, porque nós vamos usar uma parte muito técnica e depois uma parte muito prática. Então no grego, a ação verbal, o tempo é secundário. O importante é a ação, se ela é uma ação terminada, se ela é uma ação concluída, né, que um dos verbos que usa-se para expressar esta ação é o chamado aoristo, que nós não temos na língua portuguesa. E nós temos os verbos que expressam continuidade, que é o presente, o futuro, o perfeito. Então expressa, né, a ideia de continuidade. Então ele perscruta, ele continua perscrutando. Ele sonda, ele continua sondando. Ele conhece, mas um conhecimento
continuado. Ele conhece hoje, conhece amanhã, depois de amanhã, conheceu ontem, conhece hoje, conhecerá amanhã. Então é um conhecimento perpetuado, continuado. Então nós vimos que o Espírito Santo, na prática, ele lê o coração de Deus. Ele lê a vontade de Deus, ele ilumina, ele conhece a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, ele revela ao seu povo. Ele revela aos seus filhos. Então ele tem intelecto porque ele sonda as profundezas de Deus. Então ele lê a vontade de Deus para a nossa vida. E nós vimos que só ele conhece perfeitamente o Pai. Nós vimos que era o verbo ereunau, certo? Que esse verbo significa conhecer, buscar, pesquisar, procurar, examinar, investigar. E esse verbo está no presente do indicativo ativo, ou seja, dando a ideia de conhecer e continuar a conhecer. Nós vimos ontem que o Espírito Santo tem intenção, mente, mentalidade, que é a palavra phronema. Então nós vimos que o Pai examina o coração, vê a intenção do Espírito, e o Espírito Santo, segundo a vontade do Pai, nós vimos, intercede por nós. Então nós aprendemos ontem que o Espírito Santo lê a vontade do Pai e revela à igreja, e aí dá sentido à nossa vida. Nós vimos que o Espírito Santo não quer ser um fim em si mesmo, ou seja, ele lê a vontade do Pai, mas ele intercede por nós. Então ele quer ser ele é o instrumento de bênção, e nós devemos querer ser o instrumento de bênção. Nós vimos ontem, de forma, se você pode ver lá no YouTube ou aqui mesmo, a mensagem gravada, e nós vimos ontem que o Espírito Santo dá sabedoria, mas nós vimos que o Espírito Santo é tão sábio, que ele não dá toda a sabedoria a uma pessoa, mas que ele reparte essa sabedoria, e que todos nós temos um pouco desta sabedoria, e que nós nos completamos e não nos excluímos. Porque se um tivesse toda a sabedoria, se achava melhor que o outro. Mas nós vimos que um vai depender do outro e que um não vive sem o outro. E cada um de nós tem parte nessa sabedoria. E na parte de hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade, que é a emoção. O Espírito Santo possui emoção. Nós vamos ler Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Esse verbo entristecer no grego é lipel, e significa causar dor, aflição, entristecer e ofender. Ele está no presente, mas também ele está com o sentido de imperativo, é uma ordem. Com o advérbio de negação é usado para proibir uma ação continuada e habitual. O que acontece? É que a tradução era para ser assim: não continuem entristecendo o Espírito Santo. O não aqui é um advérbio de negação para evitar que as pessoas continuem. Significa que as pessoas estavam não entristecendo o Espírito Santo uma vez, mas com a sua maneira de viver. Os efésios, que tinham vindo do paganismo e da magia, eles estavam entristecendo o Espírito Santo. E estavam causando dor ao coração do Espírito Santo. Estavam ofendendo o Espírito Santo com a sua prática.
Então Paulo chega e diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui sentimentos, porque ele possui sensibilidade. Um ser não pessoal é insensível, é indiferente. Você não pode ofender ou entristecer uma estátua. Você não pode entristecer ou ofender um robô, a não ser que ele tenha sido programado para fingir isso. Mas sentir entristecido, sentir-se ofendido, sentir-se magoado é uma faculdade da personalidade. Então Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso é um sentimento, de capacidade de entristecer-se, de sentir. Isto significa, agora trazendo para a prática, que a tristeza do Espírito Santo não é igual a nossa. Nós não podemos pegar os sentimentos divinos e comparar com os nossos nivelados com a mesma medida. Nós temos que saber diferenciar para que a gente não cometa equívocos. O Espírito Santo, a tristeza do Espírito Santo é sempre uma tristeza justa. A tristeza do Espírito Santo é sempre uma tristeza justa, certo? Por causa de uma falta grave, por causa de um cometimento, de uma ação praticada que realmente ofende, que realmente machuca. O Espírito Santo não é um ser dengoso. Muitas vezes nós somos seres que nos entristecemos, mas aí o que a gente faz? Aí a gente alimenta a tristeza. As pessoas fizeram coisas que não foi o suficiente para nos machucar do jeito que a gente imaginava, e aí a gente se entristece, mas se entristece de forma além da proporção. E a gente tem um mal de ficar alimentando a tristeza. A gente tem um mal de ficar na autocomiseração. Como eu sou ruim. Como eu não presto. Mas é verdade, eu sou ruim demais. Mas o fulano me ofendeu. Mas nunca mais que eu vou perdoá-lo. Mas nunca mais que eu vou fazer isso. Nunca mais que eu vou fazer aquilo. Então a pessoa usa a tristeza para paralisar a sua vida. Quantas pessoas deste mundo não foram ofendidas e estão entristecidas pelos cantos da vida, que jogaram fora seus ministérios, que jogaram fora a tarefa que recebeu do Senhor, porque alguém as entristeceu. Não é isso que acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo não desiste de mim, de você, por conta das tristezas que a igreja causa a ele. E se você estudar a história da igreja, você vai ver quantas vezes a igreja errou, e errou feio. Mas o Espírito Santo nunca desistiu. Porque o Espírito Santo sabe lidar com os seus sentimentos. Porque o Espírito Santo, apesar de se sentir triste, ele não deixa que a tristeza o vença, que a tristeza seja maior que ele, que a ofensa fique sem perdão, que a tristeza se transforme em paralisação, em inércia, em desistência. Não. Então muitos de nós
Muitas pessoas que se encontram hoje paralisadas porque foram ofendidas, machucadas, porque a sua sensibilidade foi tocada, e essa sensibilidade exacerbada, né? Tocaram na menina, tocaram no menino, e o menino que era dengoso, e o menino que era mimado ficou hiper, super ofendido. E porque ficou super ofendido, resolveu não fazer mais nada. E resolveu ficar de mal com o mundo. E resolveu ficar escondido na vida, dentro de uma caverna da existência. E resolveu desistir da vida. Quantas pessoas que me ouvem hoje talvez estejam nesse estado, de que porque foram ofendidas, magoadas, entristecidas, abusadas, de que porque são seres pessoais que têm sensações e sentimentos, porque os seus sentimentos foram mexidos de tal maneira negativa que fez com que você nunca conseguisse esquecer daquele dano, que nunca esqueceu daquela maldade, que nunca conseguiu sair daquele tempo, que a sua vida, de muita gente que está me ouvindo, é uma vida que parou no tempo. É semelhante a uma internet que enganchou, que passou a vida toda tentando reconectar e nunca conseguiu reconectar, o Wi-Fi caiu. O que é isso, pastor? Isso significa que tem muita gente que foi ofendida, que foi magoada, mas essa mágoa vem há tanto tempo, e a pessoa vem com essa mágoa, vem com essa tristeza no coração, com esse sentimento, com a pergunta do porquê, que essa pessoa não consegue tocar a vida em frente, não consegue superar. E o que a gente aprende com o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele se entristece, mas ele não permite que a tristeza o domine, pelo contrário, ele a domina. Ele não permite que a tristeza faça com que ele desista de nós, com que ele desista da vida, com que ele diga, não vou mais agir no coração desse povo, esse povo não quer nada. Mas que o Espírito Santo está sempre ali. E quanta gente que hoje está abandonando seus ministérios, porque foi ofendido, e quanta gente que tem a sensibilidade na flor da pele, que a gente tem que lidar com ele como você lida com objetos de cristal, com objeto de vidro, com o maior cuidado para não quebrar. Mas quando o Espírito Santo é entristecido, vamos ver aqui o contexto. Ele diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria, certo? E blasfêmias e toda a malícia seja tirada dentre vós. O que ofende o Espírito Santo? O que entristece o Espírito Santo? Amargura. Gente amarga. Lembre-se que quando você se une a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, gente amarga, gente azeda, gente que só vê o mal, gente que está de mal consigo e com o próximo e com o mundo, e gente que muitas vezes teve razão de estar assim, gente que foi abusada, estuprada, gente que foi usada, gente que foi magoada de verdade. Mas nós temos aqueles também que não foram assim, que foi uma briga de criança, que foi um desentendimento, um trabalho na igreja. Mas gente que vive amarga, que não consegue ver beleza na vida,
que não consegue ter a vida com leveza, que a vida está sempre ruim, que é igual aquela hiena do desenho animado que diz assim, ó vida, ó azar. Gente que impregna a gente. Gente que você chega perto e você sai dali adoecido psicologicamente. Gente que não vê mais o sol na frente, gente que parece que paira sobre ele uma nuvem escura. Esse tipo de atitude que ofende, que entristece o Espírito Santo, porque não é isso que ele espera de um cristão, não é isso que ele quer ver na vida de uma pessoa que se diz cristã. A ira, a cólera, certo? São sentimentos de panela de pressão, é fervura, é gente que está sempre fervendo e disposto a queimar quem chega perto, é gente que tem pavio curto, é gente que é uma verdadeira bomba, que a qualquer momento pode explodir, e que as pessoas têm que andar com muito cuidado, porque a qualquer momento essa pessoa que vive irada pode se encolerizar, pode chegar ao máximo, ao ápice. E aí ele diz assim, e gritaria. E quantas vezes você chega numa igreja e só o que você vê é grito, só o que você vê é gritaria. E lembre-se que nos cultos da antiguidade, as pessoas gritavam muito para chamar a atenção dos seus deuses. É só você lembrar dos dias de Elias, onde os profetas de Baal, quando estava chegando o fim, Elias dividiu o dia em duas partes e disse, olha, vocês começam, e quando está chegando o meio-dia, eles começam a gritar e a se dilacerar e a se cortar. Eles estão desesperados. E aí Elias ironiza. Elias diz, gritem mais. Gritem mais. Talvez ele tenha ido dar um passeio. Ele é um Deus. Gritem mais. E Elias começa a ironizar. E eles gritam desesperados para ver se o seu Deus atende no grito. Porque era gente que achava que podia cansar os deuses, era gente que achava que podia acordar os deuses, era gente que imaginava um tipo de Deus que estivesse fazendo uma viagem e que com um grito ele pudesse acordar. E hoje nós temos muitas tradições religiosas que acham que Deus está dormindo, que acham que a gente tem que acordá-lo no grito, que a gente tem que Deus só gosta do barulho, que Deus só gosta do grito, certo? O Espírito Santo produz alegria, o Espírito Santo produz felicidade, mas o Espírito Santo não se deixa levar pelo grito. O Espírito Santo, tem gente que ganha batalha, que ganha debate, porque ele vai no grito, porque ele se impõe, ele não deixa ninguém falar. E aí, como ele tem uma personalidade forte, ele acaba vencendo a batalha, mas ele ganhou no grito. E o Espírito Santo não faz assim. O Espírito Santo não quer gente que ganhe no grito. Gente que ganhe porque os outros dizem, rapaz, se a gente for discutir com esse cidadão, se a gente for discutir com essa mulher, a gente vai passar o resto da vida discutindo, porque ela não ouve ninguém. Ela só fala. Ela só grita. Ela não fala de uma maneira que a gente possa arrazoar, pensar, meditar. Ela grita, ela impõe as ideias dela. Não é um diálogo, é um monólogo. É um logo. É uma palavra, só é a dele. Acabou, ele não está disposto a nos ouvir. Então saiba de uma coisa, ninguém agrada a Deus no grito. Ninguém agrada a Deus com a gritaria. E hoje nós vemos cada culto. Então o Espírito Santo é alguém que se entristece, mas é alguém que se entristece
e não deixa se levar pela tristeza. Você nunca vai encontrar na Bíblia que o Espírito Santo estava num canto, dizendo que ia desistir, ofendido. Ele se entristece ao ver, porque a tristeza do Espírito Santo não é por causa dos erros dele, é por causa do erro do outro. A tristeza do Espírito Santo é pelo outro. E é isso, e nós somos entristecidos quando alguém nos ofende. Nós somos entristecidos quando alguém entra no nosso terreno, na nossa vida. Mas o Espírito Santo fica triste quando alguém, dentro da sua vida, está agindo de forma que não devia. Ele não se entristece por ele, mas pelo outro. E se nós somos cristãos verdadeiros e pessoas de verdade, e estamos neste processo de transformação, da restauração da imagem de Deus no homem, para que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, está na hora da gente se entristecer não por nós, não porque pisaram no nosso pé, não porque nos magoaram apenas, mas nos entristecemos ao ver um irmão, ao ver um mundo, ao ver uma sociedade no caminho que não devia ir, num modo de vida que não devia ser, com a injustiça que é causada neste mundo, com a dor que tem neste mundo. É isso que deveria nos causar tristeza. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele é capaz de se entristecer, mas não confunda entristecer com pessoas que são mimadas, com pessoas que ninguém pode tocar. O Espírito Santo é alguém que ele se entristece porque ele é uma pessoa, mas ele não deixa a tristeza vencê-lo. Mas ele não fica com raiva, emurrado no canto, ele não desiste da vida. E eu quero chamar você hoje que foi entristecido lá no íntimo do coração. Você que tem marcas no seu coração. Você que foi estuprada, abusada, usado. Você que talvez foi rejeitado pelo pai, pela mãe. Talvez que não tenha. Você que tem tristeza profunda no coração. E essa tristeza paralisou sua vida. Fez com que você desse um caminho diferente à sua existência. E essa tristeza fez com que você não fosse além. E essa tristeza até hoje te persegue, está aí junto de ti, dorme contigo, acorda contigo, sempre está rondando a teus pensamentos. Eu quero te dizer que o Espírito Santo sabe o que é ficar triste. Mas o Espírito Santo é o único ser que pode entrar dentro de mim e de você, que pode ir no mais íntimo do nosso ser e sarar estas feridas, e sarar a nossa dor. É esse ser que a gente pode dizer ao Espírito Santo: o Senhor se entristece, o Senhor sabe o que é ser ofendido, o Senhor é uma pessoa. E o Senhor sabe que enquanto pessoa, eu estou magoado, magoada, machucado. Eu fui profundamente maltratado na vida. Parece que a vida, parece que alguém esqueceu de mim na vida. Parece que eu nasci só para levar bordoada. Tu sabes, ó Espírito Santo, que eu fui quebrado quando criança. Tem tanta gente assim.
que eu fui machucado, que eu perdi o tempo mais inocente, que me roubaram a inocência, ou que eu, em algum momento da vida, tive uma tristeza tão grande que mudou o caminho, que mudou a minha trajetória, que enfeiou a minha vida, que fez uma nuvem de amargura pairar sobre a minha cabeça e envenenar o meu coração. E hoje eu grito e parece que ninguém escuta. E hoje eu estou tentando te buscar no grito, estou tentando chamar a atenção de Deus para a minha vida, eu estou gritando com todos e com tudo, mas na verdade esta minha fúria, esta minha raiva, este meu grito, na verdade não passa de um grito de dor. Tem sido um grito de terror para muita gente, mas que na verdade lá no íntimo é um grito de dor, é um grito de socorro, é um grito de dizer assim: Deus, olhe para mim, tenha misericórdia de mim. Eu quero dizer a você nesta tarde que o Espírito Santo pode sarar, que o Espírito Santo pode entrar em lugares que nem um psiquiatra, que nenhuma terapia, por mais valiosa que seja, pode alcançar. E que o Espírito Santo não quer excluir as terapias. Porque há um monte de gente precisando de terapeutas, precisando de psiquiatras, de psicólogos. Mas eles se valem da pessoa do Espírito Santo, da fé, para deixar para amanhã, para protelar, para continuar na dor. Porque infelizmente chega um momento onde a pessoa se acostuma com a dor. A dor se torna um bichinho de estimação. O sofrimento, a vitimização torna-se um bichinho de estimação, e ela gosta da dor, e ela gosta de sofrer. Ou, se ela não gosta, ela se acostumou, faz parte da vida. Então, ela está ali sofrendo, e ela diz: não, na hora da dor eu faço umas orações, eu esqueço, eu me afasto um pouquinho, e depois ela vai embora. E aí eu vou continuando. Eu quero dizer uma coisa, que qualquer pregador sério, honesto, não vai dizer a você assim: olha, deixe só com o Espírito Santo, esqueça de ir a um médico, esqueça de ir a um psicólogo. Não, muitas vezes você é levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você coloque para fora toda a sujeira que está dentro. Por isso que a Bíblia compara o Espírito Santo com um rio, com um riacho que é perene, e não com uma lagoa, porque na lagoa não tem para onde sair. Na lagoa tudo que você joga lá dentro apodrece a água. O que você joga dentro da lagoa fica, o que você joga no rio é levado pela correnteza. E que tipo de gente nós estamos sendo? Nós estamos sendo lagoa ou rio? Nós estamos deixando que as coisas nos apodreçam, nos paralisem, nos leve para outros caminhos, e aí a gente tenta justificar o nosso modo de ser e de agir por causa da dor. Será que um erro justifica o outro erro? Como eu estava numa reunião de líderes evangélicos, e um líder disse: mas os ímpios estão fazendo os seus trabalhos aí, antes do governo liberar total. Então nós também devemos fazer, porque eu estou vendo os ímpios fazer. Eu, no meu canto, fiquei:
Meu Deus, desde quando o ímpio é a régua? Nós estamos numa sociedade onde o ímpio é a régua. Se ele faz, parece que me dá direito de fazer. Se ele não usa máscara, eu também não uso, porque parece que ele é o parâmetro, mas não é assim. Não é isso que a Escritura diz, o ímpio não é o parâmetro. O parâmetro é Jesus Cristo. Jesus Cristo jamais iria fazer uma coisa só porque Herodes estava fazendo, só porque Pilatos estava fazendo. Jesus jamais, em hipótese alguma, diria, olha, venham cá, vamos fazer, Pilatos está fazendo, então também nós vamos fazer. Herodes está fazendo, nós vamos fazer. César está fazendo, nós vamos fazer. Jamais. Nunca. Nunca a régua de Jesus foi o ímpio. A régua de Jesus é a Escritura. A nossa régua é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é alguém que pode ser entristecido, mas que não fica entristecido para sempre. É alguém que não paralisou a vida, é alguém que sente a tua dor. E alguém que se entristece por conta dos outros. E está na hora da gente parar de se entristecer só por nós. E está na hora da gente começar a sentir a dor do outro. E está na hora da gente começar a dizer, meu Deus, eu não posso ficar a minha vida toda refém de um trauma da infância, de uma pancada da infância. Essa ferida já tinha que ter sarado. Eu não posso paralisar minha vida, está na hora de recomeçar. E hoje o Espírito Santo quer dizer, levante-se. Pare de se vitimar da autocomiseração. Você tem razão para estar triste. Você foi abusado, você foi realmente machucado. Mas a vida é assim. Infelizmente a vida é aqui assim. E aí Deus cura a gente, aí Deus tira a amargura, Deus tira essa necessidade de gritar, de se impor, de querer mostrar ao mundo que você é o melhor, de que você é coisa que você não é. Porque o que na verdade você está querendo é suprir uma necessidade que há dentro de você, de ser visto, percebido, amado, querido. E aí Isaías diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhe tornou inimigo, se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías dá um testemunho de que o Espírito Santo foi contristado. Significa que o Espírito Santo tem sensibilidade, tem sentimento. Mas eles foram rebeldes. O Espírito Santo está guiando a nação de Israel. Mas esse povo é rebelde, esse povo passa para o outro lado. E não existe coisa para entristecer uma pessoa de forma tão profunda como quando você investe nessa pessoa, quando você quer o bem dessa pessoa, quando você luta por essa pessoa, quando você quer guiar esta pessoa, e esta pessoa te dá as costas, e essa pessoa se rebela, e esta pessoa se volta contra todo o amor dedicado, contra todo o tempo investido, contra tudo o que você fez. E aí o povo de Israel contristou o Espírito Santo. Ele ficou entristecido agora. E diz assim, por isso lhes tornou inimigos. Porque qualquer pessoa verdadeira é alguém que odeia a injustiça. Porque qualquer pessoa sã, saudável, ela é alguém que se irrita, que fica atribulada com a injustiça.
Porque um ser pessoal não é só aquele ser que diz assim, oh, tá tudo zen, sem noção. Não. Um ser pessoal é alguém também que diz, olha, eu me entristeço com a dor do outro, eu não vou parar por causa das bordoadas que a vida me deu, das pauladas que ela me deu, eu não vou ficar alimentando as feridas que eu tenho na alma. Mas, por outro lado, uma pessoa é alguém que tem a capacidade de se indignar com a maldade. É alguém que tem a capacidade de se indignar com a injustiça. É alguém que está no mundo e não consegue ver a injustiça prevalecendo e ficar alienado, indiferente à injustiça, à maldade, à perversidade. E o Espírito Santo se volta contra esse povo, porque é um povo rebelde, injusto. E Tiago diz assim, falando ainda do sentimento do Espírito Santo: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. O que me chama a atenção é como os apóstolos que andaram com Jesus. É como Tiago, que era irmão de Jesus, que brincou com Jesus. Como esse povo tem a Escritura em primeiro lugar. Tiago era chamado de joelho de camelo, porque ele tinha uma espécie de casco no joelho, de tanto orar. Tiago era um dos mais fervorosos e espirituais da igreja primitiva. É tanto que ele alcançou proeminência, liderança como bispo de Jerusalém. Era o joelho de camelo, calo, de tantas horas e horas em oração. Mas aí ele chega e diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Que o Espírito Santo tem ciúmes, e não aquele ciúme doentio, porque a palavra no grego aqui é zelos. O Espírito Santo tem ciúme quando ele vê que nós fomos chamados para sermos a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, e nós nos bandeamos para o outro lado. E nós estamos arrastando a asa, como dizem, para o mundo. Nós estamos nos desviando de Jesus Cristo, não nas atitudes, mas já nos pensamentos e no coração. O Espírito Santo é o primeiro a detectar, a sentir quando a nossa rota começa a mudar. Quando o nosso coração começa a chamar outro para entrar e ocupar o lugar de Cristo, ou outras coisas. E Tiago diz que em vão, diz assim, cuidai vós, que em vão diz a Escritura que o Espírito Santo tem ciúme, tem zelo. O Espírito Santo não tem aquele ciúme doentio de achar que todo mundo vai tomar o lugar de Jesus. De achar que qualquer pessoa, que o cristão não pode fazer nada, não pode ir nisso, não pode ir naquilo, não pode ir naquele canto, não pode fazer isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque o mundo vai tomar o lugar de Jesus, a praia vai tomar o lugar de Jesus, o cinema vai tomar o lugar de Jesus. Não, quem está nessa loucura, nessa neurose, é um monte de líderes evangélicos que querem fazer o papel do Espírito Santo e quando não fazem o deles. Mas o Espírito Santo, ele sabe. O Espírito Santo, ele fica enciumado quando ele percebe que outras coisas estão roubando o nosso coração de Jesus Cristo. E por que, pastor, que ele fica assim? Porque ele sabe que não há melhor lugar para mim, para você, do que no amor de Jesus Cristo.
Porque ele sabe que nenhum emprego, nenhuma mulher, nada deste mundo, nenhum homem deste mundo, nenhuma sensação deste mundo, que nenhum poder deste mundo pode me fazer melhor, pode me fazer mais bem do que a relação, o amor, a comunhão com Jesus Cristo. Então, quando ele me vê desgarrando, quando ele percebe, porque isso é que é maravilhoso, é que antes de eu praticar o ato, antes ele sabe que primeiro o mundo, o diabo, a carne, eles seduzem o nosso coração. E nós nem sempre vemos. E nós nem sempre, parece que nós ficamos debaixo de um encantamento. É como Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E o verbo fascinar ali é o verbo bascaino, que termina numa líquida, na consoante ni, bascaino. Está no presente do indicativo ativo. E significa quem vos embruxou, quem vos endemoniou, quem vos macumbou, quem lançou um feitiço sobre vocês para que vocês fiquem assim. Aí na tradução, o tradutor eufemiza. Ele diz assim: quem vos fascinou? É aquele tipo de pessoa que parece que está encantado, que você faz assim e nada. Parece que ela está hipnotizada. É como se Paulo estivesse dizendo assim: quem foi que hipnotizou vocês? Que vocês agora estão querendo se circuncidar, que vocês estão querendo voltar à guarda da lei como caminho de salvação. Quem fez isso? E o Espírito Santo sabe desse poder hipnotizador que tem o falso evangelho, deste poder hipnotizador que tem o mundo, deste poder sedutor que tem a carne. E quando ele percebe isso lá no nosso coração, nenhum cristão é enganado. Todos nós, quando fazemos a coisa errada, fazemos na certeza de que nós sabemos. Porque o Espírito Santo já nos alertou lá atrás, só que nós não ouvimos. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E muitas vezes nós pisamos na bola, nós erramos, nós vamos em outro caminho, nós sofremos, nós somos traumatizados, acontecem coisas na nossa vida, simplesmente porque nós não percebemos aquele que nos alertou, aquele que já tinha percebido que a planta do mal, que o joio da existência já estava nascendo em nossos corações, mas nós não quisemos arrancá-lo, porque nós gostamos, porque a gente deixou ele brotar, porque faz parte do ser humano. Porque você é humano, porque você tem sentimentos. Só que os nossos sentimentos são sentimentos que, quando atiçados para o mal, a gente começa a acariciá-los, a mimá-los, a dizer que coisa boa. Hoje, quando as pessoas me mandam mensagens sedutoras nas redes sociais, eu já corto logo. Eu sempre mando para as pessoas uma mensagem, todos os que já receberam as mensagens de solicitação de amizade, tem assim: eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e meu único desejo, em letras garrafais, maiúsculas, é anunciar o evangelho. Então, quando a pessoa chega: oi, você é casado? Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou homem, eu sei que isso mexe com a gente. Eu sei que quando a mulher bonita chega, a gente sente prazer, alegria. E quando ela diz: oi, tudo bom? Você é casado? A gente gosta. O grande problema de muita gente é que finge que não gosta. Aí começa aquele negócio: tudo bem, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, beijinho. Não, se você der lugar a esse tipo de coisa, mais tarde o prejuízo vai ser enorme.
Então, mesmo que doa, mesmo que você olhe assim e diga, Senhor Jesus, tenha compaixão, Jesus. Eu estava com uma vontade tão grande de continuar essa conversa, de ver até onde essa conversa vai. Porque muitas vezes cai no nosso desejo de dizer assim, não, eu vou aqui, mas quando chegar na hora, aí eu corto. O grande problema é esse, ou a gente corta no princípio, ou lá na frente a gente não consegue mais. Chega um momento onde a gente perde o freio. Chega um momento onde a gente começa a gostar tanto, que aí não tem mais volta, é um caminho sem volta. Ou você dá logo um freio no começo, ou você não consegue frear mais. Os seus freios, mesmo que sejam ABS, eles vão furar, eles vão não obedecer. Não vai ter mais jeito. Chega um momento no processo de tentação que não há mais jeito, que a queda é inevitável. Então o Espírito Santo ele diz logo, cuidado, cuidado, ele sente ciúmes. E eu quero terminar essa reflexão de hoje. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30. Paulo diz, eu rogo que vocês combatam comigo pelo amor do Espírito. Então o Espírito ama. Ele tem sentimentos. Então, na parte acadêmica, nós vimos o quê? O Espírito Santo é um ser que tem sensibilidade. Ele não tem corporalidade, mas ele tem os atributos da personalidade ou da pessoalidade. Ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem intelecto. Como pessoa, ele tem sensibilidade, ele afeta e é afetado. Como pessoa, ele sente, ele se entristece, mas ele se entristece pelos outros, ele é canal de Deus para a vida do outro. E como pessoa, o Espírito Santo tem ciúmes ao ver que eu e você vamos nos afastar do caminho. Vamos nos afastar da estrada da vida. Vamos nos afastar daquele que pode trazer paz, alegria, felicidade, vida e vida com abundância. Ele sabe quando lá no nosso coração começamos a romper com Cristo. Quando lá no coração nós estamos sendo seduzidos pela carne, pelo mundo ou pelo diabo. E aí ele começa a nos alertar, ele começa a dar sinais para que a gente volte atrás. Mas o Espírito Santo também ama. É o amor do Espírito. E é esse amor que faz o Espírito Santo continuar em frente. E é esse amor que faz ele não desistir de nós. E é esse amor que ele quer entranhar em nosso coração para que vivamos uma vida com verdadeiro amor. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, fazer sexo não é fazer amor. Que estão tirando uma das... Quero terminar minha reflexão de hoje, é que nós estamos numa sociedade que está esvaziando as palavras do seu verdadeiro sentido. Vou repetir, nós vivemos em uma sociedade que esvazia as palavras do seu verdadeiro sentido. Que nós estamos ressignificando as palavras e dando a elas outro sentido. Porque o amor do Espírito é um amor desinteressado. Porque o amor do Espírito não é um amor que passa a mão na minha cabeça e na sua e que deixa a gente errar. Por isso ele se voltou contra o povo de Israel. Porque o amor do Espírito não é um amor bonachão, que deixa todo mundo fazer o que bem quer. O amor do Espírito é um amor que nos corrige, é um amor que diz, olha, por aí não. Não é um amor que diz assim, faça o que diz o teu coração, não. O Espírito Santo sabe que o nosso coração está danificado pela queda. O Espírito Santo sabe que os desejos que nós temos hoje, em grande parte, são desejos suicidas que o ser humano
É um ser autodestrutivo, é como se fosse uma bomba a ponto de explodir. Que nós estamos nos destruindo das relações, que nós estamos nos destruindo através dos sentimentos, que nós estamos nos destruindo, magoando um ao outro, que há casais que estão se agredindo, que estão se destruindo, que estão se ofendendo, que estão se ferindo, que estão abrindo feridas que talvez sejam impossíveis, e que muitas vezes se tornam impossíveis de serem saradas, e aí o resultado é cada um para o seu lado. Mas é porque nós nunca buscamos o verdadeiro amor, o amor do Espírito. E que hoje, nesta tarde, este Espírito Santo que se entristece, mas que não se deixa abater, possa levantar a mim e a você, possa levantar cada pessoa que foi ofendida, que foi maltratada, que foi abusada, que parou no tempo, e que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e dizer, está na hora de levantar, está na hora de parar a vitimização, está na hora de parar de sentir a dor, essa dor já passou faz tempo. Você está alimentando essa dor, deixe de alimentar essa dor, vamos tocar a vida para frente, eu quero sarar a tua mente. Que o Espírito Santo está percebendo pessoas que estão se afastando de Jesus Cristo. E que esse afastamento ainda não é um afastamento prático, é um afastamento lá dentro de sentimento. O amor já não é mais o mesmo, o sentimento já não é mais o mesmo, a ligação já não é mais a mesma, a comunhão não é mais a mesma. Então volte hoje o mais rápido possível. E hoje o Espírito Santo está querendo derramar amor, não amor destituído de conteúdo, não amor transformado por este mundo degenerado, não, mas o verdadeiro amor que dá sentido à vida, que se espalha em nossa vida e que nos alcança e que nos leva na direção de Deus e na direção do próximo. E que Deus nos abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. E hoje à noite temos aula para o Seminário Teológico à Distância. Se você quer fazer o nosso Seminário Teológico à Distância, mande um zap. E aí eu vou pedir ao meu amigo Ian para colocar aí 92037604. Mande um zap e assista uma aula hoje do Seminário Teológico à Distância às 20 horas. Então até amanhã, que Deus nos abençoe. Até amanhã, para a glória do Senhor nosso Deus.